da história do Azulão. Há uma década, o luto vestiu azul. Estádio do Morumbi, 27 de outubro de 2004. Foi aqui, a exatamente um passo da pequena área, que Serginho caiu. O jogo pelo Campeonato Brasileiro estava no segundo tempo e foi interrompido aos 14 minutos para o atendimento do jogador. A queda do zagueiro do São Caetano foi surpreendente. Serginho, no ditado do futebol, era um touro, né? Era muito forte, jogava em alta intensidade sempre. Era assim que o próprio Serginho se definia. Tipo boxeador, né? Se você abrir muito sorriso pro cara, você o cara fala, afeitinho hoje, né? Vou deitar e rolar. O zagueiro de cara amarrada tinha um coração frágil. O ventrículo esquerdo era mais grosso, por isso bombeava menos sangue. Esforço que não resistiria à alta intensidade do esporte. Dias antes, o zagueiro tinha passado mal numa partida contra o Flamengo. Dias depois, nada conseguiu salvá-lo. Os médicos tentaram reanimar o jogador ainda no gramado. A ambulância demorou para chegar e o desespero foi rápido. A ambulância daquele dia no Morumbi estava fechada, né? O pessoal estava na enfermaria tomando café, não se estava preparado para aquele momento, né? Itamar, então massagista do São Caetano, foi um dos que ajudaram no socorro. Na hora que chegamos lá, já percebemos que ele estava infartando e já começamos o procedimento. A gente fez o que tinha que ser feito e deu o que deu. A morte foi confirmada no hospital. Amigos sofreram perto e também longe de Serginho. O ex-atacante Ademar, emprestado ao time da Coreia, estava de folga no Brasil e acompanhou o drama pela televisão. O meu filho era muito chegado ao Serginho. A imagem que veio na minha mente foi meu filho saindo correndo para ir no banheiro chorar. Até hoje não se sabe se Serginho ou o clube tinham conhecimento do problema cardíaco. Ele mesmo tinha me dito que estava em negociação com o time de Portugal e naquele momento ele falou que não ia deixar jogar bola até porque ele tinha um passarinho para dar água, que era o Paulo Sérgio, que era o filho dele, né? Eu acho que houve erro de alguém. Uma aparelhagem que nós temos na nossa medicina é para ser detectada. E foi. No início de 2004, Serginho fez exames cardiológicos no INCOR, o Instituto do Coração de São Paulo. Deu simplesmente, no exame que eles fizeram junto com o grupo, uma pequena arritmia cardíaca no coração dele. Depois a gente acabou descobrindo que era uma hipertrofia no coração. O médico do INCOR falou para ele que era só ele parar de tomar cafeína e parar de tomar café, continuar o tratamento e ia ter uma vida normal, podia jogar, fazer qualquer coisa. Laudo do INCOR mostra o contrário. O documento afirma que havia risco de morte súbita do jogador. E ainda num outro trecho, dá a entender que tanto o jogador quanto o médico do clube, Paulo Forte, sabiam da gravidade. Alguém do São Caetano sabia que havia risco se o Serginho jogasse? Não, ninguém sabia. Nem nós, nem o próprio atleta sabia. A dúvida foi parar na justiça. Nairo Ferreira e o médico do clube foram denunciados por homicídio. Nós não temos dúvida nenhuma que realmente o INCOR passou a orientação de que o jogador deveria ter sido afastado e essa orientação não foi acolhida. Em 2007, com o processo arquivado, ninguém foi responsabilizado criminalmente. A única punição ficou na esfera esportiva, com suspensão de 2 anos do presidente e o dobro da pena para o médico, hoje na seleção brasileira de base. Serginho era casado e tinha um filho, na época com 4 anos de idade. Infelizmente, depois desse episódio, eu fiquei sabendo que a esposa dele não está numa situação muito boa. Por mais triste que seja, a morte de Serginho deixou um legado para o futebol. Depois disso, a saúde dos jogadores passou a ser prioridade e a qualquer indício de problema, o atleta é afastado para tratamento. Pena que há 10 anos este não era o pensamento. Senão, o que aconteceu aqui poderia ter sido evitado. A alegação que sempre se fazia era que eram jovens, todos saudáveis. Para que ficar com tanto cuidado? Quando eu comecei, como diz o ditado, fazia só a chapa do pulmão e assinava a carteira e ia jogar bola.
Agora não. Cuidado que voltou ao próprio São Caetano 3 anos depois da morte de Serginho. Em 2007, o atacante Fabrício Carvalho teve uma arritmia detectada num exame. E a gente procurou, então, afastar, porque nós somos alertados pelo médico. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, ele está jogando futebol ainda. No mês passado, o zagueiro da Ponte Preta, o ex-corintiano Diego Sacomã, apresentou algumas manchas no coração durante a avaliação física. Decidiu se afastar para fazer o tratamento. Cheguei a chorar, minha família está aqui, sabe que foi um momento difícil. Em 2012, Renato Abreu, do Flamengo, passou por um procedimento cirúrgico para corrigir uma falha no coração. Em abril deste ano, o susto bateu forte no peito de Everton Costa. Em junho, implantou um desfibrilador no corpo e aguarda a liberação médica para voltar aos gramados. Para Ademar, atletas que foram salvos pelo efeito Serginho. Infelizmente, a fatalidade da morte dele, mas veio para salvar muitas vidas. Muitos jogadores hoje conseguiram fazer cirurgia simples e evitar um fim trágico. Trágico como o de Serginho, uma queda para levantar a consciência do futebol.